Oi, oi! Meu nome é Vanise Farias, sou especialista em bolos decorados em pasta americana e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre como agregar valor ao nosso produto. Então, é um tema muito requisitado, eu recebo muitas perguntas a respeito de valor de produto, enfim, e eu quis trazer então esse tema para a gente conversar sobre este tema. Eu separei alguns tópicos aqui, tô tomando um cafezinho, tá frio por aqui. Peguei um cafezinho para me aquecer e eu trouxe alguns tópicos aqui que eu anotei e que eu vou bater muito nessa tecla, né? Nosso trabalho é artístico, é arte. Então, essa tecla aí, vocês vão ver eu falar muito, porque de fato nós trabalhamos com arte. E a arte, qual o valor da arte, né? Então a gente tem que sempre ter em mente isso. A diferença do nosso produto, muitas vezes, é por conta da arte que nós vendemos. A arte que envolve a nossa prática, a nossa experiência, o nosso investimento, muitas vezes, em curso, o nosso investimento de tempo, de treino, de treinar muitas vezes, porque a gente não vai treinar com o cliente, então a gente acaba treinando para casa ou simplesmente usando o nosso tempo para treinar técnicas novas. Isso tudo tem um custo, né? E isto é arte, é a nossa impressão no produto, é a nossa visão das coisas. A arte também envolve, às vezes muitas pessoas me perguntam assim, tá, mas onde que eu encontro criatividade? Gente, a criatividade, muito dela está dentro de nós. Mas a gente encontra criatividade enfim, arquitetura, paisagem, né? São infinitos livros que a gente leia, é a nossa vivência mesmo, viagens, tudo isso constrói o nosso interior. E o nosso interior, ele vai aflorar no nosso trabalho, na nossa prática, enfim, no nosso dia a dia e também nos produtos que a gente faz, que a gente entrega para o nosso cliente. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os bolos em geral. O que é um bolo decorado? Um bolo. O que seria confeitaria artística que a gente comenta assim? Tem bolos normais que a gente encontra facilmente. Às vezes vai numa padaria, compra um bolo para uma ocasião especial e, enfim, seja para um café, seja para um aniversário, a gente sabe que a gente vai naquele lugar, vai encontrar um bolo, mas eu não me preocupo com a decoração, com a forma como ele vai estar apresentado, eu estou interessada no recheio, no sabor, enfim, para comemorar aquele momento. E tem aquele bolo que eu me preparo para pedir, para encomendar e que vai fazer uma diferença na sensação do momento. Sabe? Eu não sei se eu tô sabendo me explicar muito bem, assim, se vocês estão conseguindo entender, mas é diferente eu comprar um bolo pronto ali que está exposto ou eu encomendar um bolo simplesmente porque eu quero comemorar alguma situação especial, ou eu encomendar aquele bolo que vai me trazer uma sensação diferente ou vai proporcionar para a pessoa que está sendo homenageada uma sensação diferente, uma sensação agradável, uma emoção, muitas vezes. Eu listei aqui nas minhas anotações algumas ocasiões que eu atendi nessa pandemia, situações assim, a gente acha que com a pandemia diminuiu as encomendas, o pessoal não tá comprando tanto. Não, gente, a confeitaria, tá? Eu posso falar pela confeitaria artística, que é o que eu vivo. Eu posso falar pelo que eu vivo. A confeitaria artística, muito pelo contrário, cresceu ainda mais na pandemia. E eu vou te explicar por quê.
olha só, eu tenho atendido muitos clientes para presentear pessoas que não estão podendo se encontrar, que não estão podendo se abraçar, que não estão podendo se ver muitas vezes. Hoje em dia a internet nos proporciona isso. Alguém lá do outro lado do oceano entra em contato comigo e me faz uma encomenda para eu entregar para uma pessoa que ela não vê há meses, talvez ano, porque a gente já está há 1 ano em pandemia, e eu vou conseguir realizar uma homenagem a uma pessoa. A pessoa que me encomendou está a 1.000 quilômetros de distância de mim. Ela acertou tudo comigo, ela fez o pagamento, eu entreguei. Gente, essa conexão que eu fiz entre essas duas pessoas é algo de muito valor. É algo de muito valor. Sabe? Eu não vou dizer que substitui um abraço, que substitui... Não é isso. Mas representa, sabe? Representa, porque realmente as pessoas, elas não estão podendo se abraçar, elas não estão podendo se encontrar. E na pandemia, os bolos, os doces, os presentes decorados, eles têm sido uma forma de gerar esta conexão entre as pessoas que não estão se encontrando. Então, assim, eu levei presente de aniversário, eu entreguei presentes, assim, de formatura, bolos decorados, doces decorados, de formatura, comemorações. O pessoal, não é só presentes que a gente entrega, o pessoal está comemorando em casa, e eles estão comemorando nos seus lares. De forma mais reduzida, sim, de forma mais reduzida, mas está tendo muita procura para montar mesas, mesas menores, né? Isso diminuiu bastante, mas eles estão sim comemorando, porque o que a gente entrega acaba sendo uma decoração, sabe? Festas infantis, casamentos, aniversários. Quantos bolos quarentei na quarentena, sabe? Eu pude entregar. São momentos especiais, marcantes, que às vezes as pessoas estavam esperando por anos aquela comemoração. 1 aninho dos filhos. Gente, eu atendo muitas mães, assim, muitas vezes tristes, frustradas, que não vão poder fazer a festa que elas tanto sonharam. E nisso, nós, confeiteiras, nós estamos saindo no lucro, no sentido, em relação a muitas casas de festa, por exemplo. Eu tenho muitas clientes que com certeza contratariam essas casas grandes de festa, que já vem a decoração, que já vem o bolo pronto, que já vem... e que estão contratando o meu serviço, os bolos decorados, a arte em si, para transformar um momento especial, para ter fotos, para lembrar daquele momento, para poder montar uma mesa bonita, poder montar bolo, docinhos e fotografar para que se tenha essa lembrança. Então, nós não vendemos simplesmente um bolo gostoso. O bolo gostoso, ele fideliza o nosso cliente. Porque aquele cliente que chegar para nós pela nossa arte, aquele cliente que chegar para nós porque gosta do nosso produto, acha bonito, a maneira como a gente monta, finalização, cores, enfim. O cliente que ele chega para nós pela nossa arte, pelo que ele visualiza, ele chegou para nós. Mas como é que a gente vai fidelizar esse cliente? Entregando um produto de qualidade, um produto gostoso, um produto que o cliente, quando ele come, ele diga: meu Deus, além de lindo, é maravilhoso. E ter esse feedback dos nossos clientes é algo surreal, nos dá muita satisfação. Nos dá muita satisfação. Porque a gente dedica ali tempo, a gente dedica ali energia sobre aquele bolo, aquele produto, e quando vem esse feedback de que o cliente amou, aquilo ali realmente enche o nosso coração de gratidão. Então, a gente precisa usar as redes sociais, a gente precisa usar os recursos que a gente tem para mostrar para o nosso cliente que a gente não entrega simplesmente um bolo, a gente não entrega simplesmente um cupcake, a gente não entrega simplesmente um alfajor. A gente entrega algo que vai decorar a mesa daquele cliente, a gente entrega algo que vai
gerar um sentimento naquele momento, seja na pessoa que está recebendo, seja na criança que está comemorando uma festa. Eu amo os clientes mirins, eles são os mais exigentes, eu já falei isso aqui, mas é muito real. Eles, assim, ó, às vezes as mães entram, olha, enfim, a criança quer assim, 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 assado, mas ela não abre mão de tal e tal coisa. Eles são os mais exigentes, mas eles também têm uma gratidão enorme quando eles vêm, é uma alegria ver o brilho no olhar da criança quando a gente entrega aquele produto. E aí imagina para essa mãe que valor que tem ela ver a satisfação no filho dela ao receber aquele bolo, receber aquele doce, receber assim exatamente como ele pediu. Então isso é algo de valor, porque o valor está no sentimento que a gente gera, não simplesmente no produto que a gente entrega. Ah, mas bolo decorado é muito caro. Mas por que é caro? Sabe? Aí entra o nosso lado como confeiteiras. Nós precisamos nos posicionar porque a gente de fato vende algo de valor. Vai muito do nosso posicionamento. Porque eu sei, por exemplo, eu sei do valor do meu tempo, né? Assim, o que eu quero dizer para vocês? Num bolo que eu entrego para o meu cliente, o que é o mais caro, digamos assim, né? Vou usar essa palavra, apesar de não ser caro, mas eu vou usar para que vocês entendam. O que é o mais caro que o cliente está pagando? É a nossa arte, é o nosso tempo, é as nossas especializações, é o nosso estudo, é o nosso risco daquele bolo não dar certo, daquele bolo desandar, de no transporte acontecer alguma coisa. É isso que é o mais caro. Porque bolo, até em casa a pessoa pode fazer um bolinho. Mas esse risco de entregar algo legal, algo bonito, é nosso. Sabe? Então, isso, e é o nosso tempo. É o tempo que a gente leva para fazer a modelagem, é o tempo que a gente leva estudando o tema. Porque não é simplesmente sentar e fazer uma modelagem. Às vezes é tema que a gente nunca viu. A gente precisa estudar o tema, a gente precisa buscar referências, a gente precisa conversar muito mais com esse cliente, sabe? Para entender exatamente o que ele quer. E esse tempo é o valor, é o mais caro deste bolo. Mas eu também sei o valor do meu tempo. Eu sei quando meu filho me diz, mãe, senta aqui e vem brincar comigo. Não posso, meu filho. Neste momento, eu assumi um compromisso, eu tenho um bolo para entregar e eu tenho que terminar este bolo e eu vou entregar com excelência este bolo. Eu sei do valor do meu tempo que eu deixei de estar brincando com meu filho para fazer aquele projeto que eu me programei. Mas, óbvio, eu me coloquei, eu quis fazer aquilo. Mas é o nosso tempo. Eu sei o valor do meu tempo e eu não abro mão do valor do meu tempo. Aqui entra uma questão. Eu vou tomar um golinho de café. Aqui entra uma questão que às vezes eu já vi alguns confeiteiros cobrarem por taxa de urgência. O que seria a taxa de urgência? Ah, o cliente me pediu de última hora? Ah, não, então eu vou cobrar mais caro. Se o bolo é 150, ah, não, vou cobrar 180 dele. Imagina a taxa de urgência, eu vou ter que parar tudo só para atender o cliente. Bom, eu fiz um post ontem, antes de ontem, uns dias atrás, a respeito disso. A respeito de bolos de última hora. Um conteúdo muito legal. E eu expliquei ali mais ou menos o porquê que pode ser uma cilada, tá? Esses pedidos de última hora. E eu já ouvi, né, neste meio da confeitaria, alguns confeiteiros que cobram essa taxa de urgência. Bom, eu vou dar aqui a minha opinião. Eu não sou a favor da taxa de urgência, porque eu não acho justo com o cliente. Eu acho justo a gente analisar o nosso tempo e aí sim ver se a gente pode ou não aceitar aquela encomenda. Se eu aceitar aquela encomenda, eu me submeti a fazer aquele produto. Eu analisei o meu contexto e eu aceitei a encomenda.
Isso não é problema do cliente, ele não me obriga a fazer o bolo. Sou eu que decido se eu quero ou não fazer o bolo. Mas óbvio, isso é uma opinião minha. Porque eu acho assim, que se ele me encomendar hoje o bolo com antecedência e eu cobrar R$ 150, e aí daqui um mês ele me encomendar o bolo, me encomendar um outro bolo, e aí ele esqueceu que é o bolo por um dia depois e eu cobrar dele 180, esse cliente ele vai se sentir prejudicado. Ele vai se sentir prejudicado. Se ele não descobrir naquele momento que a gente cobrou essa taxa de urgência, em algum momento vai conversar com outra pessoa e vai dizer, não, mas que engraçado, eu paguei tanto o bolo, sabe? Então, assim, é a minha opinião. Eu não sou a favor da taxa de urgência, eu sou a favor da gente escolher se quer ou não aceitar essa encomenda, tá? Esse é um direito nosso, a gente não é obrigado a aceitar tudo, mas a gente tem que saber que a gente vai ter que ter aquele tempo ali de preparação, a gente vai ter que lidar com os riscos daquela encomenda e, de fato, poder entregar isso para o cliente, tá? Só um parêntese aqui que eu acabei, achei interessante trazer. Mas, então, na pandemia, antes da pandemia, o que acontecia? A gente muitas vezes se dedicava a datas especiais. Páscoa, Dia das Mães, que tá chegando agora, né? Natal, Dia dos Pais. A gente acabava se organizando para essas datas, produzindo coisas, produzindo presentes para essas datas, e isto é muito válido, tá? Isto é muito válido. Mas como é que eu posso trazer essa lucratividade que essas datas me proporcionam para o meu dia a dia? É mostrando para o meu cliente que o produto que eu vendo pode ser um presente. Eu não preciso esperar o aniversário da pessoa, eu não preciso esperar o Dia das Mães, eu não preciso esperar o Natal. Eu posso mostrar para o meu cliente que pode ser uma simples lembrança, pelo fato, talvez, de vocês não estarem se encontrando. E quer coisa mais gostosa para presentear alguém do que um doce gostoso e bonito? Quem é que não fica feliz comendo um doce gostoso e ainda bonito? Gente, eu acho assim que muitas pessoas ficariam realizadas em receber um presente, sabe? Muitas vezes com coisas que a pessoa gosta, com algumas sempre gosta de ler, gosta disso. A gente reproduz naquele doce, reproduz naquele bolo e pode homenagear uma pessoa. É algo assim, nisso está o valor. É no sentimento que a gente vai levar para aquela pessoa. Então, algumas coisas assim que eu já fiz nessa pandemia. O rapaz conseguiu passar na prova da OAB. E eles encomendaram um bolo para comemorar. Até um bolo que eu fiz dele sentadinho de terno, botei a carteirinha da OAB e fiz um baldezinho de gelo com uma espumante. Gente, tudo é motivo para se comemorar, sabe? As pessoas, a gente mostrar isso para as pessoas, que tudo pode ser motivo para um bolo gostoso e delicioso e lindo. Então, assim, essa foi uma das situações desse rapaz que passou na prova da OAB. E eu fiz, então, esse bolo com o bonequinho dele, uma espumante e a carteira da OAB. Foi uma situação que não é aniversário, não é... Mas foi uma situação especial. Tá tendo muita formatura online. As pessoas, elas não estão fazendo formaturas, assim, né, juntando, mas estão tendo formaturas online. E as pessoas estão se arrumando nas suas casas para receber o diploma de forma virtual. Eu fiz inúmeros bolos de formatura. Não é o habitual. Não é o habitual. Está sendo na pandemia. Porque as pessoas estão comemorando de forma mais íntima e comprando um bolo decorado da sua formatura para comemorar em casa, sabe? Eu fiz bolo, por exemplo, esse ano, de comemoração da chegada de um cachorrinho na família. A criança ganhou um cachorrinho que ela queria muito
e eu pude fazer um bolo com ela e o cachorrinho no colo, sabe? Não era aniversário dela, não era uma data específica, mas era uma situação marcante para aquela família. Estava chegando um membro novo e eles comemoraram com um bolo decorado. Então, esse tipo de trabalho a gente precisa estar postando nas redes sociais, a gente precisa estar divulgando para o nosso cliente para que ele veja até sugestões de comemorações, sabe? A gente precisa estar atento às datas comemorativas, tem dia do secretário, tem dia de tudo. E se a gente souber explorar essas datas e vender presentes, sabe? A gente está agregando muito valor. A gente tem arte nas nossas mãos. Com a pasta americana, a gente faz coisas do tema que for, sabe? A gente pode realmente transformar a pasta americana em presente, aliado a um doce saborosíssimo, sabe? Então, assim, estar atento a essas datas, criar produtos referentes a essas datas e divulgar nas nossas redes sociais, incentivar o pessoal a presentear também nessas datas. Eu anotei também aqui chá revelação. Eu fiz vários na pandemia. Às vezes as pessoas querem revelar no bolo, daí a gente faz a massa colorida, ou recheio colorido, ou coloca algum confeito colorido que quando corta, sai ali, aí revela ali o sexo do bebê. Mêsversário, tá muito em alto o mêsversário. Fazer pacotes, sabe? Pacotes para os nossos clientes. Às vezes a gente faz o chá de bebê, já oferece o pacote de mêsversário. Olha, eu vou te fazer aí, faço um bolo por mês, faz um pacote, já agrega o primeiro aninho, aí eu te dou talvez ali um recurso no primeiro aninho, um desconto pelo valor de um bolinho, né? A gente precisa fazer vendas casadas, juntar as coisas. A gente tem muita oportunidade na mão, porque a arte a gente consegue fazer o que for, assim, de modelagem, de personagem, de temas, e aí agregar isso a presentes, a situações, ver as situações, fez o chá revelação, aí já fica em contato com aquela mãe, já, né? Ah, beleza, chá de bebê já oferece. Fez o chá de bebê, já oferece o pacote do mêsversário. Aí, ofereceu o pacote do mêsversário, já dá um bônus lá pro primeiro aninho. E assim a gente vai conquistando esse cliente e a gente vai fidelizando esse cliente. Pessoal, eu tenho cliente nessa pandemia que simplesmente fez até bolo pro gatinho. Era aniversário do gato e a gente fez o bolo do gato pro aniversário do gato, sabe? São clientes fiéis, clientes que gostam do nosso produto e que tudo se torna um motivo para comemorar. Então, assim, não é mais só aniversário. A gente tem muitas possibilidades. O que mais eu anotei aqui? Chá revelação, aniversário, a chegada do cachorro, casamento, a carteirinha da OAB, mêsversário. Enfim, a gente precisa transformar o nosso produto e mostrar para o nosso cliente o sentimento que ele traz. Qual a diferença vai fazer ele ter ou não o nosso produto na festa dele? Postar testemunhos, postar depoimentos, sabe? Colocar, olha, fiz um bolo assim, 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 olha o depoimento que eu recebi, que legal, você também pode receber esse depoimento, né? Assim, enfim, divulgar o nosso produto. Nós precisamos divulgar, usar as redes sociais para divulgar o nosso produto. Mostrar que as pessoas estão comemorando e dar ideias. Nós precisamos dar ideia para o nosso cliente. Porque às vezes ele não se dá por conta que ele pode comemorar uma conquista com um bolo decorado. Ele acha que ele vai comemorar só aniversário com bolo decorado. Não, gente, não se comemora só aniversário com bolo decorado. Toda conquista é possível se utilizar bolos e doces decorados. Então, sempre que tu fizer um bolo diferente, um bolo num tema inusitado, um bolo para uma comemoração diferente,
posta e puxa o engajamento dos teus clientes para ver se não tem mais clientes que possam ter interesse de fazer aquele tipo de comemoração também, como essa comemoração da carteira da OAB, como a formatura, como presente, sabe? Mostrar o sentimento que tu gerou naquela mãe que recebeu um bolo da filha que mora na Europa e que pôde presentear ela, sabe? Mostrar esse tipo de depoimento, mostrar o sentimento que tu gerou naquela pessoa, que isso vai gerar no teu cliente o desejo de também poder gerar isso para outra pessoa, ou simplesmente o desejo de poder experimentar. Os depoimentos dos clientes dizendo que teu bolo é maravilhoso, eles geram no outro cliente o desejo de experimentar. Então, quando é que o produto ele aumenta o valor? Quando ele desperta desejo. Se o teu produto não está sendo bem divulgado, talvez não está despertando desejo de outros clientes. Então, a gente precisa fazer a divulgação dos nossos produtos para gerar em outros clientes o desejo de também ter aqueles momentos. De também poder ter um bolo decorado numa comemoração, seja num aniversário de casamento, muito também, eu não anotei aqui, mas eu fiz muitos bolos para aniversário de casamento. E então, assim, sempre usem muito as redes sociais para divulgar os trabalhos de vocês. E lembrem sempre isso, que a gente vende a arte, a gente vende a sensação, a gente vende, a gente atende desejos, a gente realiza desejos. A gente realiza desejos de mães, a gente realiza desejo de crianças, a gente realiza desejos de pessoas. Isso é algo que é muito valioso. Que não é simplesmente um bolo gostoso, é algo valioso. Então, assim, recapitulando, sobre fidelizar o nosso cliente, de ter um produto bom, um produto gostoso, que o cliente vai comprar porque ele achou bonito, mas ele vai voltar a comprar porque ele comeu e gostou, aquilo foi agradável para ele. A gente vai fidelizar esse cliente pela nossa entrega, pela nossa forma como a gente trata, pela nossa preocupação, pelo nosso engajamento com ele mesmo, sabe? Assim, de se preocupar, de querer saber, de poder ajudar, de resolver o problema dele. E aí, esse cliente fidelizado, ele traz muitos outros clientes. Porque se alguém perguntar, não, mas eu compro da fulana porque ela faz super bem, o bolo dela é maravilhoso. Sabe, uma vez eu lembro que eu comecei a ter vários clientes num condomínio. E eu disse, nossa, né, bastante cliente nesse condomínio. Aí um dia conversando, não, é que assim, sempre que as pessoas têm grupos de WhatsApp no condomínio e costumam pedir indicação. Alguém tem uma indicação de alguém para fazer bolo? E aí me falaram, sempre te indicam, sempre teu nome tá lá, sendo indicado para fazer o bolo. Então, a gente precisa saber que um cliente bem atendido, ele vai disseminar o nosso trabalho, como o contrário também é verdade. Um cliente mal atendido ou um cliente que a gente falhou, enfim, também pode ser que faça um trabalho reverso, né? Que fale, não gostei, não, o atendimento não foi legal. Então, nós precisamos cuidar dos nossos clientes, cuidar deles e cada cliente que a gente fizer entender o valor do nosso produto, esse cliente ele vai trazer mais clientes, porque o depoimento dele vai valer muito. Vai valer muito. E para quem está começando, assim, às vezes a gente tem uma expectativa de que pessoas próximas, né, vão ser as que vão mais nos incentivar. E eu lamento de dizer, mas não é uma verdade. Não é uma verdade. Às vezes a gente tem a expectativa, né? Não, mas é que eu tenho bastante conhecidos. Gente, às vezes as pessoas desconhecidas, elas valorizam mais o nosso trabalho do que as pessoas mais próximas. Então, o nosso papel primeiro é nos valorizarmos. É a gente poder olhar para nós
e ver o quanto vale a nossa dedicação, o quanto vale a nossa experiência, o quanto vale o nosso tempo. E a gente tendo essa consciência da nossa valorização, a gente vai conscientizar o nosso cliente desse valor. E não esperar de que pessoas próximas comprem o nosso produto, sabe? A gente precisa divulgar para que conquistar outros clientes, conquistar pessoas, às vezes, de fora. Claro que pessoas próximas vão comprar, mas não são todas. Às vezes a gente se decepciona, sabe? A gente se decepciona, acha que vai... Ah, não, mas é que fulano vai fazer uma festa, ele vai me pedir um bolo. Não, ele não vai te pedir um bolo, sabe? Não é sempre que ele vai te pedir um bolo. Às vezes acho que eles esperam que a gente... Não, eu te dou o bolo. Não, mas a gente também não vive de amor, né? A gente não vive só de... A gente precisa cobrir os nossos custos aí. Muito bolo eu fiz pros meus sobrinhos, sabe? Pra treinar. E eu fiz com o maior amor, com o maior carinho, com a maior dedicação. Foi onde eu pude acreditar em mim, sabe? Porque assim, o primeiro bolo que eu fiz, até teve uma postagem hoje, foi o bolo do João, que foi o do primeiro aninho do João. Ali eu me deparei com a confeitaria artística e ali eu disse, eu quero trabalhar com esse negócio. Mas não foi em seguida. Eu comecei a pesquisar sobre esse mercado, comecei a buscar informação e estudar e procurar referências. E aí, então, tempo depois eu fui me especializar. Mas nesse meio tempo, eu comecei a oferecer para minha irmã, para minha cunhada, deixa eu fazer o bolo. Não, pode deixar que eu faça o bolo, né, dos meus sobrinhos. E assim, quando a gente tem liberdade, não, pode fazer, faz do teu jeito, faz como tu quiser. Gente, daí a gente coloca o risco todo, né? Afinal, é o pessoal de casa aí, e eu já avisava, tá correndo risco, não sei se vai dar certo, não. Mas ter essa oportunidade de treinar é muito especial. Então, sim, eu fiz muito bolo, dei muito bolo, né, pro pessoal de casa, assim, pra poder treinar realmente as técnicas e ver se eu conseguia fazer. E eu confesso pra vocês que até hoje eu treino com os meus filhos. Se tem alguma técnica, alguma coisa diferente que eu quero treinar, eu me arrisco quando eu vou fazer alguma coisa pra eles, eu vou treinar aquela técnica. Com a minha irmã eu combino muito, a minha irmã me pede um bolo, eu disse, eu vi uma técnica assim, eu posso tentar? Pode tentar. Ali que eu vou e vou, né, buscando e é a minha chance, talvez, de acertar. Olha, graças a Deus, com elas eu nunca errei. E nem com os guris eu errei, tá? Porque eu não considero que o meu primeiro bolo tenha sido um erro. Eu acho que o meu primeiro bolo, pro meu conhecimento, foi lindo e maravilhoso, né? Então, assim, não considero que eu tenha errado, mas eu realmente utilizo esses momentos para fazer essas experiências. Então, saber assim que pro nosso cliente não dá para fazer a experiência. O nosso cliente, a gente tem que ter ali o compromisso de entregar um produto de qualidade, as experiências a gente vai fazer em outras oportunidades. Mas então, sobre o valor que eu quis trazer nesse dia, é de fato isso assim, de saber que a gente se especializa, a gente busca conhecimento, a gente estuda, a gente treina, a gente se dedica para poder entregar um produto de qualidade para o nosso cliente. E aí está o valor do nosso produto. Esse é o valor. Eu me valorizo primeiro para que o meu cliente possa me valorizar também. Então, nesse emaranhado todo, eu quero deixar isso para vocês. Se valorizem. Valorizem. Olhem o valor de vocês. O valor que vocês têm, sabe? O valor que vocês colocam naquele produto, o tempo de vocês, a dedicação de vocês. E aí, então, o teu cliente vai te valorizar. Primeiro tu te valoriza, pro teu cliente, então, te valorizar. E com o tempo, você vai ganhando confiança. Você vai crescendo, você vai ganhando confiança e já começa a entender que o cliente que quer preço não é o cliente que tu vai atender. Sabe? Eu, por muito tempo, quando o cliente dizia, tá muito caro, não quero, eu sofria, eu dizia, meu Deus do céu, meu bolo é muito caro, ele não quer. Gente, nada de vitimismo, não.
Talvez a situação dele no momento não está adequada. Talvez ele não, sabe, para ele, enfim, a gente não sabe o que está passando as pessoas. Talvez aquilo ali no momento para ele ficou fora do orçamento dele, mas não é porque teu trabalho é caro, é porque para ele naquele momento ficou fora de orçamento. Então a gente precisa nos valorizar e manter a nossa posição de valorização. Não sair negociando, não, então eu vou fazer mais baratinho. Não, a gente tem um preço, a gente tem um custo e a gente tem um preço daquele produto e a gente mantém aquele produto. Se o cliente não pode pagar, olha, eu estou à disposição numa próxima oportunidade, quem sabe numa próxima oportunidade, ou ter outra alternativa. Tem outra alternativa. Olha, eu tenho no meu cardápio um bolo que ele não é todo coberto de pasta americana. Eu faço só um detalhe de pasta americana, portanto, te serve? Me serve. Ótimo. Não perdeu o cliente, deu uma solução para ele e, né, assim, não te desvalorizou. Tu deu uma outra opção para aquele cliente que estava dentro das tuas condições e que ficou dentro das condições dele. E saber que se mesmo assim ele não aceitar, beleza, outros virão e talvez ele volte. Porque se o teu produto gerou desejo naquele cliente, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai dar um jeito de voltar. Sabe? Ele vai guardar ali, não, o primeiro aninho do meu filho eu vou fazer com ela. Já aconteceu muito comigo. Muito. Eu quero fazer bolo de mêsversário. Não, mas é que vai ficar muito pesado todos os meses, esse valor, assim. Beleza, me mantive na mesma posição. Sabe? A gente se desvaloriza quando a gente entra em leilão. Já aconteceu uma vez de um cliente chegar para mim, eu tenho por tanto. Eu tenho um orçamento de tanto. Aí eu até questionei, eu disse, olha, fui eu que te passei esse orçamento? Eu que te passei esse orçamento? Eu não lembro, sinceramente, fui eu que te passei esse orçamento? Não, é outra confeiteira, tu consegue cobrir? Não consigo cobrir. Eu tenho o meu valor, né? Eu tenho o meu valor. E a gente mantém ali a firmeza e sabe que se aquele cliente não fechar, vão chegar outros que fecharão. E eu nunca vou me cansar de estar divulgando o meu trabalho. Não vou me cansar, vou estar sempre divulgando e acreditando que o meu produto, o produto que eu vendo, tem valor porque tem. Porque tem valor ali. Então essa, assim, no resumo geral da coisa, se valorizem para que você seja valorizada e agregue valor ao seu produto, vendendo não só o produto em si, mas o sentimento que ele traz para o teu cliente. Seja um presente, seja uma lembrança, seja uma comemoração, seja uma homenagem. E aí sim a gente vai estar fidelizando clientes que sempre vão lembrar da gente quando for presentear alguém, quando for uma comemoração. E é com o tempo que eles vêm, que eles fidelizam e que eles ficam e que a gente vai cada vez mais crescendo através do boca a boca, através da divulgação. E assim a gente vai conquistando o nosso lugar no mercado e valorizando os nossos produtos com a nossa arte. Acho que era mais ou menos isso, eu separei esses tópicos e falei bastante aqui. Então eu acho que trouxe bastante conteúdo legal, tanto de valorização do produto quanto de valorização pessoal, porque realmente a confeitaria artística nos traz essa possibilidade, né, de valorizar os produtos, de valorizar, de atender uma festa, de atender com doces, com bolo, enfim. E eu acho que é isso. Acho que era só. Se não temos perguntas, então eu acho que foi. Certo? Então, gente, muito obrigado por quem passou por aqui, por quem ficou comigo e que eu possa ter acrescentado aí conhecimento, possa ter incentivado a que tu te valorize, a que tu realmente reconheça o valor que já está em ti. É isso aí. Beijo e até breve!